Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia de vitória que Ele tem nos dado. Estamos aqui nessa noite gravando este vídeo. Nunca pensei que fosse necessário gravar um vídeo para a igreja, mas devido à pandemia do coronavírus, os nossos templos estão fechados e tivemos a necessidade de gravar aqui um áudio, uma palavra para os irmãos. Quero aqui deixar bem claro que esse vídeo, o intuito é de atingir os irmãos da congregação onde nós somos pastor, congregação Vitória 1 aqui no setor 11, em São Mateus, São Paulo, mas creio que ele pode chegar até outras pessoas e que sirva de elevo espiritual para a tua vida, que ele sirva de confiança no Senhor, que ele venha aumentar a tua confiança no Senhor. Portanto, nessa noite, nós vamos falar de um assunto que todo mundo está falando. Se você vai na esquina, o assunto é esse. Se vai na padaria, o assunto é o mesmo. No mercado, o assunto é o mesmo. E qual é esse assunto? Coronavírus. Porém, nós vamos falar de um outro ângulo, para que você venha entender qual o propósito de Deus em tudo isso que nós estamos passando. Para isso, eu quero convidá-los para nós lermos um texto da Palavra de Deus, um versículo do Salmo 105, versículo de número 4, que diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Como nós falamos, nos últimos dias o que se escuta mais, o que se ouve mais, é sobre a questão dessa epidemia que tomou não só a nossa nação, mas o mundo, chamada de Covid-19 ou coronavírus. E os irmãos viram como é que o Ministério da Saúde tem tratado esse assunto com muita seriedade. E nós vimos que nas ruas, até mesmo em pequenas cidades, carros de som têm saído na rua alertando o povo, usando os seus instrumentos de som, dizendo: fique em casa, vá para casa e não saia de casa. Mas onde esse som é ouvido? Esse som, ele é ouvido ali na extremidade daquela rua, ou até uma rua após, muito perto. Ele não vai muito longe, mas serve de alerta para aqueles que escutam. Deus também, Ele quis nos alertar. E Deus, para alertar a população, Deus, para falar com o seu povo, com o homem que Ele criou, Ele deixou várias maneiras. Se o homem olhasse para a natureza, o homem com a sua sã consciência, ele precisaria ver a mão de Deus. Ele precisaria enxergar o amor de Deus. Se você vê o grande mar, com as suas ondas impetuosas, mas elas vêm e têm o seu limite. Ela para no lugar estabelecido. Com isso, nós vemos que somente um Deus poderoso é quem pode governar um grande mar. Então o homem poderia ver disso a mão de Deus. Nós vemos a natureza, os pássaros, os animais, eles são alimentados, eles vivem lá na floresta, ele vive lá e é alimentado por alguém. Nisso nós também vemos a mão de Deus. Mas, de um outro lado, nós vemos que as pessoas ou o mundo está um tanto adormecido em relação
ao amor desse Deus que o criou. E Deus achou por bem alertar esse mundo adormecido. Então, aqui nessa noite, eu quero dizer para você que está me ouvindo que o coronavírus é o megafone de Deus para alertar um mundo adormecido. Repito, coronavírus ou Covid-19 é o megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. Um mundo que dorme sem ouvir Deus falar. E Deus vem falando. Através dos acontecimentos, nós temos acompanhado na mídia os acontecimentos que está em volta do mundo e até mesmo no nosso Brasil. E Deus está alertando a nação, Deus está alertando o seu povo, Deus está alertando a humanidade a respeito da sua vinda. Mas o povo, mas nós às vezes não queremos ouvir. E Deus usa um pequeno vírus para alertar a população. Deus é amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então o que eu quero dizer é que o preço pago foi muito alto. Era impossível que o Senhor se contentasse com um mundo adormecido. E eu não sei quantos coronas vão ser alarmados ou ser usados para que o mundo escute a voz daquele que o criou. E eu quero dizer para você, quantos necessário for, Deus vai usar, porque Ele nos ama. Ele criou o homem com um propósito desse homem estar sempre ao seu lado. Portanto, nessa noite, eu vos convido a ler alguns versículos da palavra do Senhor para provar o grande amor de Deus pela sua igreja. E aqui conosco está o presbítero Divaldo. O presbítero Divaldo está aqui conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E nós queremos pedir para que lêssemos para nós Lucas 21 e o versículo de número 26. Porque tudo que está acontecendo, o mundo ele está alarmado, amedrontado, mas o mundo não tem parado para analisar o que Deus está falando. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Amém. Esse versículo fala que Deus usará o seu poder para mostrar para a humanidade que Ele ama e não tem prazer na morte do ímpio. Por isso o Senhor quer nos acordar. Quantos de nós, até nós mesmos, dentro da igreja do Senhor, há tanto tempo servindo ao Senhor, e não temos consciência que Deus está usando o profeta, o pastor, o mensageiro da noite para nos trazer uma palavra de alerta. E se faz necessário Deus usar esses recursos para alertar um mundo adormecido que Ele está voltando. Portanto, o mundo agora está alarmado. O mundo está trêmulo com tudo que está acontecendo. Mas o Senhor ainda diz, no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 16, e o versículo 33, o nosso irmão presbítero Givaldo vai estar lendo.
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Jesus escrevendo essas palavras, ele disse: eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa expressão, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, é uma expressão muito forte. O Senhor está dizendo: eu tenho o controle do mundo. Eu venci o mundo, eu tenho o controle do mundo. Observe, os senhores, as senhoras, você jovem, adolescente que está me ouvindo, que Deus, apenas com um pequeno vírus, ele mexe com todo o mundo. Deus tem o controle do mundo. Ele venceu o mundo. Portanto, tranquiliza o teu coração, porque o mundo não está no controle de homens. O mundo está no controle de Deus. Ele foi que criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o grande mar. Ele criou o oceano. E ele tem controle de todas as coisas que ele criou. Nós temos aflição? Sim, temos. Temos lutas, temos medo. Estamos obedecendo às ordens estabelecidas? Sim. Mas precisamos confiar no Senhor, porque Ele fez o mundo e Ele tem o controle do mundo. Ainda vamos ler, para nossa edificação, para que nós tenhamos confiança que o Senhor está no controle de tudo. Hebreus, capítulo de número 13, o versículo 8 e o versículo 9. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Amém. A Bíblia aqui, irmãos, deixa bem claro, e você que crê na palavra de Deus e vê o cumprimento dela a cada dia, Jesus está dizendo que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Todo o poder foi-lhe entregue nos céus e na terra. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, um Deus que tem o controle de todas as coisas. E o que está acontecendo no mundo, Deus tem o controle. Portanto, o versículo que nós lemos, dos Salmos de número 105 e o verso 5, ou melhor, o verso 4, é para que você busque ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Você tem que buscar segurança no Senhor. Nós estamos buscando recurso em pessoas que não têm recurso para nos dar. Quem é que tem o controle dessas pragas quando elas vêm? Quem pode estabelecer um limite para ela? Somente Deus, que venceu o mundo e que é onde, e é hoje e continuará eternamente, porque Ele é o Senhor. Portanto, busque a esse Senhor, confie nele, esteja mais próximo dele, esteja na sua presença. Isso que os Salmos diz, buscai a sua face, é estar diante da sua presença.
sabendo que Ele tem o controle de tudo. E o versículo 9 da leitura lida de Hebreus 13, o versículo 9, eles ainda nos deixa algo mais maravilhoso para a nossa vida. Leia aí, presbítero, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O versículo diz que é para vocês não ficar preso em doutrinas vãs, em ensinamentos que não são ensinamentos da palavra do Senhor, que é para você se achegar e crer na graça. E a graça de Deus revelada para esse mundo é Jesus Cristo, Senhor. Portanto, eu quero lhe apresentar o remédio, a vacina para que você tenha paz em tempo ou em tempos de crise. O remédio para que você tenha paz em tempo de crise é a confiança naquele que não muda. É você se achegar a esta graça chamada Jesus. O remédio para tudo isso que está acontecendo é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele morreu para nos dar certeza da nossa salvação. Ele tem a solução para a humanidade perdida. Ele tem a solução para a humanidade que está sem saber o que fazer. Ele tem a solução para o homem que está enfermo em cima de um leito, de uma cama. Ele tem a solução para os teus problemas. Portanto, se achega o Senhor. Se achega a sua face. Ele é a solução dos nossos problemas. O que o Senhor está fazendo é tocando o seu megafone. Eu volto a dizer o que disse no início. Coronavírus não é o carrinho de som do Ministério da Saúde. É o megafone de Deus para acordar um mundo. O megafone de Deus tocou e todo mundo ouviu. E ele está acordando um povo que estava adormecido, distante dele, ou distanciado dele, sem medir as consequências. E ele tocou, você ouviu, eu ouvi, mas aqui o Senhor está dizendo nessa noite, Ele tocou para que você não perca a graça. A graça é Jesus Cristo. O versículo 9 de Hebreus 13 está dizendo que você tem que deixar algumas doutrinas que não te levam a nada e se achegar a esse Deus que pode salvar a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que você possa confiar mais no Senhor. São João capítulo 14 e o versículo de número 1 está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, assim disse o Senhor Jesus. Às vezes o nosso coração está escurecido por escutar todos os dias o aumento das pessoas que estão partindo por razão desta epidemia, por razão desta praga que está assolando a humanidade, e os nossos corações começam a se escurecer. E em quem confiar? A quem buscar? Será que vai chegar até a minha casa, até a minha família, até os meus familiares? Há uma incerteza no coração das pessoas. Há um medo, há um temor. Mas nessa noite o Senhor te convida para que você se achegue a Ele. Que não se turbe, não deixe escurecer o teu coração. Crê em Deus, crê em Jesus, porque Ele já venceu o mundo e Ele tem poder para controlar todos os ventos. Todos os ventos são controlados pelo Senhor. O mundo está na palma da mão do Senhor. Nós que cremos no Senhor temos que deitar e sossegar, porque sabemos que em um minuto tudo passará e nós vamos continuar cantando o hino da vitória.
Creia no Senhor. Olha para o Salmo 105 e o verso de número 4. Busca o Senhor. Esteja de contínuo na sua face, na sua presença. Entrega a tua vida a Ele, porque Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que você possa a cada dia meditar em um Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho. O preço foi muito caro, Ele pagou um alto preço. Por essa razão, Ele precisa tocar as suas trombetas. O Senhor tem deixado na terra os profetas. Ele nos deixou a sua palavra. A sua palavra foi deixada como uma carta de amor para a humanidade. Mas o povo tem esquecido da sua palavra. Ele tem levantado profetas. Ele tem usado pastores. Tem usado mensageiros da palavra do Senhor. Mas o mundo não quer ouvir. E Deus usa a natureza. Deus usa o que Ele quer porque Ele tem todo o poder. E nesse momento Ele usa o megafone, coronavírus, para alertar a minha vida e a tua vida que nós precisamos estar de contínuo na sua face. Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.